Olá! Você sabia que, apesar da inflação e da taxa Selic ainda altas, o mercado imobiliário brasileiro apresenta uma demanda crescente e perene, principalmente de imóveis de baixa renda? E mais, esse movimento representa uma oportunidade real de crescimento para o setor nos próximos anos. Será que esse cenário se traduz em oportunidade? Eu sou Fernanda Ramasek e no Morar em Pauta de hoje nós vamos debater o panorama do mercado imobiliário no Brasil com foco nos impactos financeiros e conhecer boas oportunidades para investimento. Aqui comigo, André Avelar, diretor financeiro de Relações com Investidores na Encamp, Tássio Duarte de Tassis, vice-presidente de Negócios de Atacado na Caixa Econômica Federal e Paulo Souza, diretor financeiro e de Relações com Investidores na Direcional Engenharia. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje. Bom, eu já quero começar com você, viu, André? Apesar aí da Selic, né, da inflação, eu tenho um dado aqui que 49% dos brasileiros querem comprar imóvel nos próximos anos e o programa Minha Casa Minha Vida, ele impulsionou essas vendas em 10,6% em 2024, né? Pois é, e como que a alta da Selic aí, a gente está falando de 15%, né, como que isso, impacta diretamente o valor dos aluguéis e essa interesse, né, na compra de imóveis? Perfeito, Fernando. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. O Tarso, né, que é um representante muito importante da Caixa Econômica Federal, que é o principal banco de fomento do nosso segmento, e além de tudo é um grande advogado e mineiro também. E o Paulo, aqui da Direcional, eu já falei com ele no privado, eu sou um grande fã do trabalho dele, ele faz um trabalho maravilhoso na Direcional, então é um prazer estar aqui com vocês. A pergunta é muito importante, porque nós temos que segregar a Selic e o programa que é destinado às famílias de renda inferior, né, o programa habitacional que foi muito bem feito e muito bem estruturado em conjunto com a Caixa Econômica Federal pelo governo brasileiro. A taxa básica de juros a 15%, ela é um detrator de valor a médio e longo prazo, né? Então, os países hoje que têm uma taxa básica de juros menor, as grandes empresas, o mercado privado, a iniciativa privada principalmente, está fazendo os investimentos necessários para sustentar o crescimento do país a médio e longo prazo. Enquanto aqui no Brasil, a maioria dos empresários, com essa taxa básica de juros, não faz os investimentos necessários. Ou seja, nós estamos ficando para trás em termos de investimentos, pensando a médio e longo prazo. Então, eu acho que em relação à macroeconomia, né, o ministro da Fazenda e o Banco Central estão tomando as medidas adequadas para que, a partir do ano que vem, a gente tenha uma taxa básica de juros mais adequada, né, abaixo de 2 dígitos, à realidade brasileira, e os investimentos sejam retomados. A despeito de tudo isso, para o nosso segmento, nós falávamos, eu e o Tasso, antes do início, antes da gravação, que o fomento principal, a âncora principal do nosso negócio é o funding, né? É o recurso do FGTS, cujo a Caixa administra muito bem e direciona para as famílias de baixa renda adquirirem o seu primeiro imóvel, adquirirem seu imóvel. Então, a gente tem um tripé no nosso negócio: funding, que é o FGTS, e que hoje, né, a gente sabe, ele é superavitário, e aí para os próximos 3 anos já tem uma perspectiva muito boa, e com um orçamento acima de 130 bi para o nosso negócio, que é mais do que o suficiente para sustentar o nosso crescimento, não só o que vem sendo feito, o nosso crescimento. Nós temos renda, o trabalhador vem ganhando um poder de compra, e nós temos uma situação hoje de pleno emprego no Brasil. Então a gente tem renda, a gente tem emprego e tem funding, com um déficit habitacional de aproximadamente 6, 7 milhões de unidades ainda. Então, mesmo com essa taxa de juros elevada, o segmento de baixa renda continua pujante pela demanda perene, né, que é a mesma de 15 anos atrás, e muito pela estrutura macroeconômica necessária para que o nosso negócio seja fomentado. Como que vocês veem essa intenção de compra se convertendo em vendas, de acordo aqui, considerando, né, o impacto de juros no MCMV? Ali no nosso dia a dia, a gente vê, de fato, a casa própria é o sonho do brasileiro. Não é de hoje, sempre foi. As condições que o programa oferecem, principalmente no Minha Casa Minha Vida, em que, e aí, reforçando o que o André comentou, os juros têm uma correlação muito baixa com os juros de mercado, os juros são subsidiados pelo programa. Então, a demanda com essa capacidade de compra, e, inclusive quando o juro sobe, o Minha Casa Minha Vida no relativo fica melhor, porque os juros não sobem ou sobem muito pouco, e aí as pessoas que poderiam eventualmente comprar o imóvel fora do programa Minha Casa Minha Vida
quase que a única opção que sobra é o Minha Casa Minha Vida. Então a intenção de compra no Minha Casa Minha Vida continua se materializando. Quando a gente vai para fora do programa, vale ressaltar até que nos últimos anos, nos últimos 2 anos, especialmente, ou melhor, no ano passado, o governo foi criado uma nova faixa no programa, o faixa 4, que o funding não é FGTS, foi um mix de funding de FGTS mais funding do fundo de royalties do petróleo, que permitiu também que a faixa de renda até 12 mil salários comprasse imóveis também com juros abaixo de juros de mercado. Então, o que a gente tem visto agora é uma conversão de intenção intenção de compra em compra muito relevante dentro do programa. Fora do programa, os juros impactaram um pouco mais, a gente viu as taxas de juros do financiamento imobiliário se elevarem nesses últimos anos, nos últimos 2 anos especialmente, e aí a gente viu um pouco menos de conversão e, eventualmente, uma conversão muito mais na carteira das incorporadoras, onde o cliente financia a compra do imóvel direto com a incorporadora e menos com o mercado financeiro bancário. Mas, ainda assim, a gente vê, sim, uma demanda muito forte. Bom, da Caixa Econômica, eu acho que é importante colocar isso. A taxa de juros, ela é alta, mas a taxa de juros é o custo do dinheiro no tempo. Então, não é só para a habitação. Então, quando a taxa de juros está alta, ela está alta para todos os setores. E aí, quando a gente volta para a habitação, é muito importante lembrar, especialmente em programa como Minha Casa Minha Vida, um programa de extremo sucesso, ele sempre vai trabalhar com juros abaixo dos juros de mercado. Então, se a pessoa está precisando se financiar de alguma forma, e ela vai buscar se a taxa de juros é alta, em qualquer cenário essa taxa de juros é alta. Mas quando ela vai para a habitação, ela consegue ali encontrar uma taxa ainda abaixo daquilo que está acontecendo no mercado. Então, esse acaba sendo um diferencial muito relevante. Isso que o Paulo colocou aqui, que acaba que está tendo um aumento um pouco na carteira das próprias construtoras, eu acho que não se aplica tanto à Caixa, porque a Caixa ela tem esse perfil anticíclico. A Caixa hoje reafirmou a sua missão de transformar a vida das pessoas. E ela é o parceiro número 1 de políticas públicas do governo. Isso inclui o Minha Casa Minha Vida. Então, quando a taxa de juros está muito alta, como isso afeta o setor bancário como um todo? Tá? Para as demais instituições financeiras, o custo de oportunidade dela ganhar em tesouraria ou de ganhar em outros produtos e aí tirar da habitação ou não aplicar na habitação onde o spread é muito apertado. O spread seria a diferença dos juros de mercado daqueles juros que é levado ao consumidor. Então, a Caixa ela não tem essa visão especificamente, vamos dizer, financista no mercado. Ela tem compromisso com a habitação do país. E esse compromisso se reflete sempre em trazer juros abaixo daquilo que está sendo aplicado, independente de novas oportunidades econômicas. Então, hoje, há um fluxo de demanda muito grande direcionado ao acesso ao recurso da Caixa, porque ela, como dissemos, ela é anticíclica, ela vai trabalhar sempre não é sempre na contramão. Em qualquer que seja o cenário econômico, a Caixa vai estar na habitação fornecendo as melhores condições. E é relevante destacar, porque nunca se teve um orçamento tão grande para Minha Casa Minha Vida como nos últimos 3 anos. Então foi dito aqui que com 130 bilhões é tranquilo, então eu trago a informação, vão ser 140 bilhões para habitação, já do Fundo Garantidor, já colocado, então, ou seja, um crescimento de 6% em relação àquilo que já estava destinado no ano passado. Então nós teremos, os últimos 3 anos foi só de crescimento em relação ao orçamento para ser aplicado nesse programa que é tão importante para que todos tenham acesso à moradia. E outro ponto extremamente relevante, a Febraban tinha feito uma pesquisa, o maior desejo de todo cidadão brasileiro é o da casa própria. Ele lidera em qualquer pesquisa que se faz. Em terceiro está, inclusive, reformar a casa. Então, ou seja, a habitação, ela permeia o sentimento de todo e qualquer cidadão brasileiro. E aí é muito legal a gente ver hoje um mercado tão maduro como está no Brasil, com grandes construtoras, com grandes produtos. O consumidor é o beneficiário número 1 em relação a isso, porque hoje cada dia é entregado oportunidade melhor, mais produtos para ele poder procurar. As construtoras que têm que tentar trazer o melhor produto para que ele acesse o programa do Minha Casa Minha Vida, poder escolher a sua habitação. Então, assim, o que nós tivemos de maturidade nesse mercado nos últimos 16 anos é extremamente relevante. Nós temos absoluta certeza que o novo proprietário da casa própria é o maior vencedor de todo esse processo. O negócio é viabilizar, é facilitar, né, Tarso? Esse é o compromisso da Caixa. Ela vai ser parceira de quem quer adquirir a casa própria em qualquer que seja o cenário, em qualquer que seja o tipo de funding, em qualquer que seja o formato habitacional a ser aplicado no Brasil, a Caixa será o parceiro número 1, tanto do governo quanto do adquirente
dessa casa própria. E além da Selic, nós temos ainda outros índices importantes, né, como o IPCA, o IGPM, o André. Qual que é a diferença fundamental entre esses dois índices e como que eles regulam o valor do aluguel? Bom, a pergunta é excelente e eu vou explicar de uma forma assim bem simples, tá? A gente tem que entender a estrutura do que cada um desses indicadores calcula, né? Cada um traz para nós. O IGPM geralmente ele tem um estresse maior no decorrer dos anos, porque ele mede desde o impacto, desde o início do primeiro setor até o consumidor final. Então ele mede o impacto e variação de todas as cadeias da economia. O IPCA mede basicamente o consumidor final, né? A variação para o consumidor final. E o que nós temos de indicador bacana e notícia boa, né, que desde aí 3 semanas atrás, quando a gente pega o Boletim Focus, o IPCA ele atingiu o teto, né, ele está dentro da meta do teto da previsão, principalmente do Banco Central. Isso é um indicador muito positivo para que aconteça o corte da Selic, que a gente tanto precisa para fomentar a economia a partir do ano que vem. E, basicamente, no aluguel, o IGPM é um indicador utilizado para medir ou para reajuste de aluguel. Ele não é um indicador feito para alocação, mas ele é um indicador adotado pelo mercado e ele tem sofrido um estresse menor também nos últimos 12 meses. O que isso representa para nós na economia? Mostra que o trabalho que o Banco Central, juntamente com o Ministério da Fazenda, vem feito, está surtindo efeito e que nós teremos uma perspectiva positiva macroeconômica para o ano que vem. Para assim como elencou o Tarso, com o funding disponível, que é uma notícia maravilhosa, para que nós, em Camp, Direcional, continue oferecendo moradias dignas, moradias que possam realizar o sonho da casa própria, com localização privilegiada, áreas bem estruturadas, né? Eu falo que a gente olha um empreendimento do Minha Casa Minha Vida hoje, e quando nós começamos lá atrás, ainda no faixa 1, né? Hoje nós temos prédios com toda a infraestrutura, com áreas de lazer premium, localizados nas regiões mais nobres de todas as cidades. E é assim que tem que ser a habitação. A habitação ela tem que ser plural. Todas as regiões e todas as áreas, seja a Zona Sul, Zona Norte, tem que ter disponibilidade para que a gente possa oferecer moradias para baixa renda, média renda, alta renda, luxo. Todos têm que conviver juntos para que a gente tenha um impacto menor dentro do nosso dia a dia, dentro da logística e dentro da sociedade. Mas só reforçando a alegria que eu fiquei aqui com a notícia do Tarso e que nós, né, como representantes dos consumidores e um parceiro da Caixa, possamos continuar entregando moradias de alta qualidade e realizando o sonho da casa própria, né? Porque tem uma estatística, eu não sei se ela é válida ainda, mas é do IBGE. 96% das pessoas compram um imóvel na vida, né? E a nossa responsabilidade aqui, minha e do Paulo, através das nossas empresas, prover uma moradia digna, de qualidade, bem localizada. Então a gente fica muito feliz de que funding não vai ser o problema e a gente tem muito trabalho para fazer, né, Paulo? Demais, até complementando com números, o déficit habitacional hoje é aproximadamente 7 milhões de habitação e o Brasil forma quase 1 milhão de famílias por ano. O Minha Casa Minha Vida, no ano passado, produziu 650 mil aproximadamente, um pouco mais de 600 mil unidades. Então, a gente ainda tem um desafio muito grande de entregar moradia para todos. Eu gostaria de complementar um pouco o Tarso também. A Direcional, enquanto a companhia aberta, temos ações listadas em bolsa e temos muitos investidores fora do Brasil. E quando a gente conversa com os investidores e explica o Minha Casa Minha Vida, eles normalmente, geralmente, ficam maravilhados com o programa e muitos perguntam por que funciona tanto há tanto tempo. Eu acho que o grande ponto é o que o Tarso falou. O programa é para a família. O cliente, ele pega a carta de crédito aprovada, as condições que lhe foi dada e ele escolhe de quem ele compra. Isso nos obriga a ser melhor todos os dias. O quanto a gente evoluiu nesses últimos anos, o setor como um todo, não estou falando especificamente de uma empresa, o quanto o setor evoluiu nos últimos anos em eficiência produtiva, preço de produção, custo de construção, é impressionante. E isso tudo porque o programa, a forma como ele incentiva as empresas a melhorarem todos os dias. Quem leva o benefício, como o Tarso disse, eu concordo muito, é a família. Ele pega aquilo e procura o melhor imóvel, a melhor condição para comprar o imóvel. E isso faz com que o programa sempre melhore e quando a gente conversa com o investidor, como eu comentei, ele entende o porquê que o programa é um sucesso. É difícil de replicar, o tripé que a gente tem, a Caixa como um player, não porque o Tarso está aqui, não porque mas é impressionante como a Caixa é eficiente para coordenar o programa,
A Caixa é quase que um incorporador, ela praticamente tem o chapéu do incorporador, assim como nós. É quase um sócio no Eu negócio. brinquei com o Tarso, Paulo, desculpa te interromper, mas Imagina. porque o mercado todo tenta imitar a Caixa, né? E ninguém Ninguém consegue. consegue. O modus operandi que eles fazem é fenomenal. Nós já tentamos com outros bancos e não funcionou, não funcionou como a Caixa consegue operar. O FGTS como funding e a intenção e a forma e a governança como o programa foi desenhado faz com que ele seja um sucesso, seja perene, já é um programa de 17 anos, né, 16 para 17 anos, desde 2009, passou por mudanças de governo, passou por várias alterações e sempre para melhor. Eu acho que sem muito medo de errar, eu diria que o programa de 2025 foi o melhor programa desde o primeiro. E provavelmente de 2026 será melhor, porque o programa está sempre melhorando. Perfeito. Faço um adendo ao que o Paulo colocou, muito bem colocado. Nós evoluímos em tecnologia, nós evoluímos no modelo construtivo, mas eu acho que o nosso cliente, né, o consumidor final, ele ganhou em qualidade, ele ganhou em localização, ele ganhou em área de lazer. Então foi um desenvolvimento completo, que toda a cadeia ganhou muito. Então eu acho que a sua fala é muito coerente, muito pertinente, e eu vejo novamente o produto que nós tínhamos em 2009 e o produto que nós temos hoje. Eu moraria em qualquer produto do Minha Casa Minha Vida que nós construímos hoje. São produtos fantásticos, muito bem localizados. Eu acho que esse é o principal ganho, porque a nossa obrigação é fomentar o déficit habitacional do país, mas com produtos de qualidade, bem localizados e que farão que as famílias sejam devidamente acolhidas. Eu acho que esse é o ganho mais bacana. Agora, a gente falando aqui de compra e aluguel, na visão de vocês, qual que é a vantagem investir, né, na compra de um imóvel e em comparação com o aluguel? Fernanda, eu acho que de investimento aqui eles vão entender mais do que... porque aqui a gente está para falar pela Caixa do ponto de vista do programa habitacional. Mas eu volto um pouco até na sua pergunta anterior. Você falou de GPM, de Selic, aí nós temos INCC, nós temos vários índices. Essa é uma preocupação muito importante, porque no desenvolvimento do programa, pode ser que a Caixa tem talvez os melhores quadros funcionais de estatais em todo o Brasil. O Ministério das Cidades tem talvez os melhores servidores que desenvolveram isso. E é exatamente para poder simplificar. O que o Minha Casa Minha Vida traz, que eu acho que talvez seja o maior sucesso de todos? Ele traz a previsibilidade. André e Paulo destacaram aqui em cada um desses itens. Tenta imaginar como que seria para cada um que fosse comprar casa Paulo ter que lidar com cada um desses dados. Nós conseguimos desenvolver um programa que ele traz previsibilidade, e aí nesse sentido a previsibilidade é uma vantagem ao adquirente. Ele tem uma parcela que a principal questão que ele tem que olhar é sob a ótica da educação financeira, a escolha do melhor imóvel e como essa parcela vai caber dentro do orçamento dele com o futuro dele, com o futuro financeiro dele. Então isso é um sucesso. Porque a partir do momento com premissas tão mais simples que a pessoa pode olhar sobre a ótica da sua própria vida, ela pode tomar essa decisão entre comprar ou não o seu próprio imóvel. E já digo, aí, sem medo de errar, se couber no bolso, não vejo nada melhor do que um programa Minha Casa Minha Vida do ponto de vista patrimonial, até de acréscimo patrimonial. Casa é sempre um dos maiores legados que nós podemos deixar. Uma segurança, né? É uma segurança. Mercado imobiliário está aí há milênios como talvez a vertente e a força motriz de toda e qualquer economia. Então, em um programa onde há um subsídio para que você consiga atingir esse sonho, então, seja, alguém contribuindo com você. O que é subsídio? Subsídio, alguém está contribuindo para que você consiga realizar esse sonho. Então, eu acho que essa pergunta, se vale a pena alugar ou se vale a pena comprar, ela parte muito assim. Você se encaixa sob a ótica de conseguir comprar, e aí eu falando aqui especificamente do Minha Casa Minha Vida, sem entrar em grandes outros debates que tem aí de educação financeira sobre outros tipos de imóvel, classe média, classe alta, porque eu acho que aí a gente poderia passar a tarde toda, mas se encaixa no Minha Casa Minha Vida, eu falo sem medo de errar, se couber no seu orçamento, a gente procura e vai, porque é um sucesso. Se eu puder linkar a resposta do Tarso, que foi perfeita, com a pergunta da Fernanda, tentando me atrever aqui a fazer... A gente percebe que o nosso cliente ele troca o aluguel pela prestação praticamente o mesmo valor, com as condições do Minha Casa Minha Vida. O aluguel sobe a IGPM, como o André comentou, é o famoso índice do aluguel. A parcela da Caixa sobe a TR, que é muito, muito menor. Então a troca, essa simples troca, se você paga um aluguel de R$500 e a sua prestação é R$500, depois de alguns anos, essa prestação teria subido por um índice muito maior do que o índice que sobe a parcela na Caixa. Então, a longo prazo, no mesmo preço de aluguel contra prestação, sem dúvida nenhuma, financeiramente, faz sentido. E a diferença, o aluguel, você não está compondo o patrimônio.
a prestação, um pedacinho daquilo que você está pagando, um pedaço da parcela, mineiro, pedacinho, é juros, o restante é amortização. Ao final do financiamento, aquele é um imóvel que está constituído, é um patrimônio daquela família, e a gente sabe, isso transforma as famílias, para não falar de todo o adjacente. Boa parte dos nossos clientes saem de zona de risco, de eventualmente sem saneamento básico, a depender da localização. Então tem um indireto muito grande. A gente sabe, a gente não desenvolve projetos em regiões que não tem logística, que não tem transporte público, que não tem educação, que não tem é uma condição do Minha Casa Minha Vida. O imóvel tem que ser viável socialmente. Então a transformação em vários ângulos é uma transformação muito importante para as famílias. Eu acho muito importante vocês trazerem essa visão financeira. Acho que muitos não têm, né, essa noção mesmo, né, de quando você está falando aí de juros, dos índices, como comparar isso a um aluguel, a uma compra. E especialmente no baixa renda, Paulo e o Tasso já elencaram todos os principais indicadores e tem um outro indicador ainda. Então, por baixa renda, não tenho dúvida que é um dos melhores investimentos que a família pode fazer. E você tem ainda a valorização do imóvel. Hoje, todos nós, tanto em Camp quanto Direcional e as demais empresas, nós atuamos nas melhores regiões de cada cidade, né? Então, nós atuamos aqui na Zona Sul, Centro-Sul de Belo Horizonte, nós atuamos no Tatuapé, Santo Amaro, Vila Mariana, todas as melhores regiões de cada cidade. A região central do Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Oeste. Então, nós temos produtos muito bem localizados, todos nós. Então, tem um outro indicador que é muito legal para as famílias, quando elas forem comprar um apartamento, faz ali a média do metro quadrado, quanto que ela está pagando na média do metro quadrado, e vai ver quanto que vale o metro quadrado naquela região. Só nessa análise ele vai estar ganhando aí 20%, 30%, 40% de vantagem. Então, a perspectiva para ele valorizar o imóvel dele é muito grande. Então, para baixa renda hoje, o investimento, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a compra do imóvel é, sim, um dos melhores investimentos. Ô André, qual que é o limite mínimo aí de metragem que ainda funciona no mercado brasileiro, hein? Não existe um limite mínimo específico, né? Existem premissas nas instruções normativas que estabelecem quais as características e estrutura que cada imóvel deve existir. Hoje, os imóveis que todos nós oferecemos, principalmente faixa 2 e 3, e faixa 4 também, eles são plantas entre 30 e 46 metros quadrados. Quando você sai ali para o SBPS, tem plantas um pouco maiores, mas são todas elas plantas de 1 até 2, 3 quartos, entre 30 e 45 metros quadrados, dependendo da localização, obviamente, do potencial construtivo e do terreno, porque o terreno impacta muito, né? O coeficiente de construção ele tem um impacto grande em relação ao terreno. Então, são imóveis cuja metragem vai de 30 a 45 metros média, mas não especificamente por causa da lei, especificamente por causa da lei de construção e do plano diretor daquela região. Eu estou te perguntando isso, André, porque os imóveis de alto padrão e os apartamentos mais compactos, eles estão em alta, né? E qual que é a explicação para esse comportamento do consumidor? Basicamente, mudança cultural, né? Os nossos pais, avós, todos eles tinham a ambição de morar em uma casa ou um apartamento de 100, 150, 200 metros quadrados, né? Hoje eu com a minha esposa e filho, cachorrinho, trabalhando arduamente para um segundo filhinho, nós não queremos morar num apartamento desse tamanho, devido à questão de mobilização de recurso, trabalho, né, mão de obra do dia a dia. Então a sociedade, de forma geral, toda ela, tá, em todos os países, eles entenderam que eles querem trocar o tamanho do imóvel pela praticidade da localização. E todos eles sabem que você precisa de um imóvel compacto para o dia a dia. O que todo mundo está investindo? Nas áreas de lazer, nas áreas comuns e na logística. Então, se você está próximo de teatros, de mercados, supermercados, farmácias, se você está próximo da sua rede de serviço, a sua morada ela é importante, mas ela torna-se secundária no quesito lazer. Então, as pessoas têm a morada como o seu porto seguro, mas o lazer, devido à logística hoje propiciada, ela é completamente diferente. Agora, esse student house, multipropriedade, condomínios multifuncionais, isso já é uma realidade, então? Bastante. Eu vou passar a palavra para o Paulo, porque eles fazem muitos produtos voltados para isso também, e tem produtos maravilhosos, né, e voltados também para fora do Minha Casa Minha Vida. Tem mix de produtos muito interessantes. E vou até anotar aqui embaixo da mesa, eu sou fã, né, para a gente poder fazer igual. Ô Paulo, isso é uma realidade ou é um nicho só de mercado? Realidade, então? É realidade, especialmente
ancorado pelos planos diretores das cidades. O plano diretor é as regras que cada cidade desenha para que seja autorizado o desenvolvimento imobiliário daquela cidade. E o que a gente viu, muito alinhado com o que o André falou, as prefeituras também seguindo a tendência de mercado, houve e está havendo em várias cidades mudanças direcionando os incorporadores e o mercado imobiliário para as regiões mais centrais, próximo de transporte público, para tentar trazer as pessoas para a logística fácil. Viabilizar, né? Exatamente. E aí, quando a gente vai desenvolver um novo projeto, a gente tenta, naquele projeto, encaixar todos os produtos. Um produto de 1 quarto, um estúdio, eventualmente 2 quartos, até 3 quartos, várias plantas, várias possibilidades que, com isso, você consegue, talvez até fazer o que talvez a gente chame lá de um subsídio cruzado. Para fazer uma unidade mais barata, você coloca uma unidade com um pouco mais de acabamento, que te dá um pouco mais de margem, e você subsidia aquela unidade com um pouco menos de resultado. No final, você faz um produto muito interessante e dá acesso e viabiliza aquele negócio para muito mais pessoas. E aí você investe, como o André falou, em área de lazer. O apartamento é mais compacto, mas você tem uma área de lazer muito robusta que aquela pessoa consegue aproveitar aquele espaço adjacente com filhos, com a família, etc. E a tendência, sem dúvida. Agora vamos falar de valorização de mercado. A gente sabe pela FIPZAP aqui, Santa Catarina, ela está dominando aí o ranking, né, de valorização. Tem um dado aqui, ó, 60% das cidades que mais valorizaram estão no litoral catarinense. Balneário Camboriú, Itapema, são algumas dessas cidades. Eu quero ver se você vai me responder essa aqui, Tarso. Qual que é a explicação para esse protagonismo, hein? Porque a gente está falando aqui também, olha, a gente está falando de valorização, mas a gente está falando também de demanda nacional, que está incluindo Curitiba, Goiânia, São Paulo. Qual que é a explicação desse protagonismo dessas regiões? Eu acho que, como a gente já falou um pouco, moradia não é só o desejo primevo de cada cidadão. Também todo tipo de habitação, ele comporta desejo. Esses lugares, eles estão hoje em alta demanda, muito por um desejo nacional. Ou seja, nós estamos trabalhando a economia na perspectiva de pleno emprego. Apesar da taxa de juros alta, a economia do Brasil tem dado sinais de resiliência. Então, quanto melhor vai a economia, mais vão também o interesse em adquirir. Às vezes, nesse caso aí, nós estamos falando de litoral. Então, você tem uma disputa aí para pessoas que estão buscando segunda casa, casa de lazer. Você está falando de ambientes que são nacionalmente reconhecidos. Então, quem disputa esse mercado não é só o mercado local. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, às vezes, está interessada em comprar. Então, ou seja, é a velha regra da demanda mesmo, da oferta e demanda. Então, como você tem um lugar com um interesse muito grande, você terá aí nessa perspectiva, por ser lugar de praia, locais turísticos. Nós temos lugares onde a demanda cresceu, talvez por força da economia. Nós temos São Paulo, nós temos a Rota da Soja ali também no Centro-Oeste. Então, nós temos cidades que estão com muito desenvolvimento econômico, então aumenta também essa demanda, mas é a velha máxima mesmo da oferta e demanda, num ambiente onde a gente já parte de um déficit nacional, como dito aqui, de 6 a 7 milhões de unidades. Então, você imagina, se já há um déficit, imagina onde há um interesse maior. Então, acho que esses são os motivos que explicam a alta demanda pontuada, e aí você tem, não só lá, você tem outros pontos também que do país onde a demanda está muito elevada, e aí o custo do metro quadrado fica mais alto, mas em todos esses lugares, pode saber que a Caixa Econômica vai estar lá, em todos esses modelos de habitação. A Caixa hoje desenvolveu recentemente, aí, parabéns presidente Carlos e a nossa vice-presidente Inês, o retrofit. Retrofit é importantíssimo, que a gente reabitar centros urbanos hoje, então seria a gente dar um novo formato para ocupação nos centros urbanos. A Caixa, ela todo e qualquer formato que venha gerar habitação, a Caixa vai estar ali pensando um produto que seja melhor adequado, vai tentar simplificar para aquele adquirente. Agora, não tem como a gente falar de demanda sem a gente falar de avanço de tecnologia, né? Eu queria saber de vocês, a tecnologia com tour virtual, o IA, a automação residencial, além de conceitos urbanísticos, né, como a cidade de 15 minutos, são realidades práticas ou ainda são promessas? Bem, são realidades, mas num contexto prático, né?
E só fazendo uma ponderação aqui na fala do Tarso, nós da Encamp estamos focados, tá, e trabalhando já a possibilidade do retrofit. E nós queremos, acredito que é direcional também, né, aqui em Belo Horizonte, para que o Minha Casa Minha Vida seja viável novamente, nós precisamos trabalhar muito com retrofit, nós estamos trabalhando arduamente para que isso aconteça e nós estaremos junto com a Caixa nessa. É porque existem muitos conceitos, Fernanda, novos e que querem trazer uma cultura diferente, né. Mas o que nós temos efetivamente na prática de tecnologia, dentro do Minha Casa Minha Vida, é a tecnologia no modelo construtivo, é a tecnologia e avanço na tipologia e desenvolvimento dos nossos produtos, e o que nós temos de prático são cidades de 15 minutos. Quando a gente fala cidade de 15 minutos, é prover moradia com serviços no entorno de cada empreendimento. Isso é fundamental. Então, de tudo isso, eu sou super favorável, né, à IA. Nós temos uma área de P&D dentro da Encamp. Nós temos foco hoje na IA, mas a IA é eficiente. O que é IA eficiente? Se você vai fazer um investimento de R$ 1 milhão em inteligência artificial, você tem que ter um MATIR, você tem que ter um ROI acima disso. Então você tem que ganhar mais do que isso, né? Porque inteligência artificial por inteligência artificial é mais do mesmo, ela não é viável. Então, quando a gente fala em inteligência artificial nos apartamentos, ela existe na criação e estruturação do produto, algumas unidades, já alguns prédios com a tecnologia embutida, mas o que tem de praticidade efetivamente hoje para o baixa renda, além da evolução do modelo construtivo, efetivamente, são as estruturas próximas de todo o serviço que aquele cidadão e que aquela cidadã precisa. Porque no final do dia, se você tem no entorno da sua casa, no entorno do seu imóvel, uma área de lazer completa, como o Paulo elencou muito bem, então você quer brincar com seu filho, você tem que descer do seu prédio, você não tem que sair do seu prédio, você não tem que pegar carro. Se você precisa de fazer compras, seja ela qual for, você tem o supermercado, a farmácia ao lado do seu prédio. Então, o conceito dos imóveis dentro da Minha Casa Minha Vida hoje é prover esse recurso, é prover essa facility para os nossos clientes. E, obviamente, você tem plantas inteligentes com N automações, mas não é o diferencial. Colocar automação e continuar construindo no subúrbio a 30 quilômetros do centro não traz nenhum ganho para o nosso cliente. Agora, a automação, ela é válida, mas uma localização privilegiada é o diferencial, ainda continua sendo para os nossos clientes. Paulo, quer complementar? Quero sim, Fernanda e André, perfeito todos os comentários do André. Eu complementaria a tecnologia como uma ferramenta de ganho de produtividade para as empresas. Eu vou voltar aqui no início da pandemia, quando o mundo fechou, quase fechou, e a partir daquele momento, talvez intensificou-se bastante a tecnologia para vendas. Nós tínhamos lá, por acaso, muitas ferramentas prontas, mas que o corretor ou o time de vendas eventualmente não utilizava. E, por exemplo, assinatura digital. Assinava-se contrato papel. E que hoje não se imprime mais nada. Os contratos são todos digitais, inclusive os contratos com a Caixa. A gente usa quase 100% dos financiamentos dos nossos clientes com a Caixa. Usa-se nato digital. E o nato digital, o cartório também aceita o documento digital, e o documento é tudo registro digital. Então houve um avanço muito grande, para não citar muitos exemplos, aqui é um detalhe, mas em várias frentes de tecnologia, e também tecnologia no suporte da engenharia. Muitas ferramentas que te dão um projeto em 3D, que a engenharia no campo acompanha a obra pelo celular, acompanha o orçamento pelo celular, faz pedidos de compras pelo celular, o próprio corretor de vendas vende o apartamento pelo celular, não precisa mais de papel, não precisa de estar no computador, não necessariamente, faz tudo pelo... Eu acho que esses avanços também, ainda um pouco antes da inteligência artificial, que eu acho que também teremos um outro movimento de ganho de produtividade, mas permitiu com que a gente continuasse ganhando eficiência de novo. O nosso negócio é eficiência. O cliente, ele escolhe o que ele quer. Se a gente não conseguir ser eficiente para entregar o melhor produto no menor preço, a empresa não sobrevive. Ela vai estar, talvez, um produto, no próximo ela já não está mais. Então, acho que o foco das empresas, o foco direcional, o foco da Encamp, de todo o setor, é ser eficiente. E a tecnologia é uma ferramenta que ajuda muito e que acelera muito nessa direção. As pessoas estão muito imediatistas, o mercado precisa acompanhar isso, né, Tarso? Sem dúvida nenhuma. E aí eu acho que é legal a fala das empresas aqui, mas a gente está dentro de um ecossistema de habitação.
Esse ecossistema envolve o governo, envolve a Caixa como banco de fomento e as construtoras. E o mais importante que há uma relação permanente de contato. Então, todas essas tecnologias, quando elas são integradas, elas são primeiras assimiladas, elas são testadas antes que a gente possa realmente gerar um ganho, uma melhora no produto. Então, foi dito que o produto melhora a cada ano. E ele melhora a cada ano, muito fruto também pela melhoria da tecnologia. E isso sempre é colocado pensando no cidadão, para simplificar o cidadão e para baratear o custo do cidadão para a compra da casa própria. Então, nada disso acontece de forma isolada, então é muito, muito importante a gente destacar esse ecossistema. Ele está em permanente contato através das associações, através da sociedade civil organizada, através das construtoras organizadas, o governo atento e a Caixa também sempre atenta para que a gente possa chegar na ponta com o melhor e o produto mais barato e mais eficiente para quem quer comprar a sua própria casa. Agora, a gente já está aqui quase finalizando. Eu queria saber de vocês para os próximos 5 anos, hein? Qual que é o maior desafio desse setor imobiliário, hein? É regulamentação, financiamento, que é mais falta de terreno, novas tecnologias ou a mudança de comportamento do consumidor? Olha, essa pergunta é excelente e ela deve ser respondida em alguns aspectos. Para o negócio, eu e Tarso também falávamos antes do início, né, do podcast, a âncora principal do nosso negócio é funding, né? Então, o subsídio para as famílias de baixa renda, ele é extremamente importante para que eles tenham acessibilidade a crédito. Se não houvesse hoje, né, essa estrutura do Minha Casa Minha Vida, a maioria dessas famílias não teriam acesso ao crédito e então elas não conseguiriam comprar os imóveis, né? E vamos relembrar que o crédito começou a ser fomentado de forma estruturada na década de 90, quando nós conseguimos estabilizar a inflação, né, quando nós tínhamos uma economia mais estruturada. Então, se você pensa no business, você tem muitas nuances, você tem mão de obra, você tem questão land bank, você tem várias nuances, vários desdobramentos, mas na minha visão, o principal é funding. Então, nós temos que ter uma estrutura de funding. E para que o funding seja perene, ou seja, estruturado, precisa de que todas as forças sejam direcionadas para a estruturação desse recurso a médio e longo prazo. Vamos chamar 3 anos de curto prazo dentro do nosso negócio, para os próximos 3 anos a perspectiva é positiva. Mas a médio e longo prazo, o que nós estamos fazendo para tornar esse funding sustentável? É o que nós falávamos, né? Estão sendo feitas várias ações. Então, é importante falar, né, principalmente para as famílias de baixa renda, de que isso está sendo pensado, para que a gente continue fomentando o mercado imobiliário, para que a gente reduza o déficit habitacional. O Tarso trouxe um indicador muito importante. Antes de nós iniciarmos o podcast, nós tínhamos, 17 anos atrás, 6 milhões de famílias, né, de déficit habitacional. E hoje esse déficit aumentou um pouquinho. A gente conseguiu trabalhar produzindo para que ele não aumentasse de forma representativa, mas ainda assim ele vem aumentando. Então a gente precisa de trabalhar para que esse funding seja estruturado, perene, para que cada vez mais as famílias de baixa renda tenham acesso a crédito. E aí, falando um pouquinho de macroeconomia, independente de quem seja, existem algumas reestruturações, né, falando já em relação a gastos governamentais que devem ser revistas. A Previdência é uma delas e a questão administrativa é outra. Se nós revisitarmos essas rúbricas, e não é uma pauta fácil, nós teríamos, ou teremos em breve, né, se Deus quiser, uma economia muito mais forte. E aí sim, nós teríamos a certeza de que esse recurso subsidiado será perene, que todas as famílias terão acesso ao mesmo. Quer complementar, Paulo? Perfeito, o André foi perfeito. Funding, sem dúvida nenhuma, é o nome do jogo. Esse negócio para de pé. O Minha Casa Minha Vida existiu e esse cliente passou a comprar esse imóvel a partir da existência da criação do Minha Casa Minha Vida. Se eu fosse complementar um pouquinho distante do funding, da importância do funding, eu acho que a mão de obra para o setor é um desafio. Hoje o Brasil tem esse desafio, a economia aquece, a gente começa a ter dificuldade de contratação, de atrair pessoas. A gente precisa tornar o nosso negócio um negócio mais atraente para os novos entrantes do mercado de trabalho. As estatísticas mostram que há um envelhecimento nos canteiros de obra. O trabalhador do canteiro de obra entra-se poucos jovens, e aí está acontecendo um envelhecimento natural dos trabalhadores. E aí isso eu vejo isso como uma segunda derivada, e aí tecnologia provavelmente é uma das saídas, além de
tornar o trabalho ali, o dia a dia, a metodologia construtiva que Direcional também Camp utiliza, já facilita bastante, já é algo muito mais industrializado do que a tradicional, as tecnologias tradicionais de construção, mas acho que ainda tem algum caminho para percorrer para que isso não seja um problema. Normalmente, a mão de obra, o primeiro impacto dela é na inflação, o custo da mão de obra sobe, mas na construção, a mão de obra faltar, ela mata. Assim, o negócio deixa de ser um bom negócio para ser um negócio ruim, porque você não acaba, a obra não termina, você não entrega. Você tem prazo, Você né? A tem prazo para expectativa entregar. do seu consumidor. Então, às vezes, pagar mais caro na mão de obra, que talvez é o que a gente está enfrentando agora, em algumas atividades, a mão de obra inflacionou-se pela demanda, pelo crescimento que você mesmo fez referência no começo da nossa conversa. Por enquanto está ok. O que não pode é faltar. Se faltar mão de obra, aí começa a atrasar as obras e aí entra numa discussão muito pior. E na sua área, Tasso, qual que é o maior desafio aí? Aí eu gostaria de fazer uma análise pela própria Caixa Econômica Federal. Eu acho que a análise de cenário de habitação foi feita pelas construtoras aqui, mas eu gostaria de limitar pela Caixa. Por quê? Qualquer que seja o cenário, a Caixa vai estar lá, do lado do consumidor e do lado do adquirente. Então, foi dito aqui problemas com funding ou não, ou seja, esse realmente é algo que pode ser tratado, mas ontem mesmo na apresentação de resultados da Caixa, o presidente destacou que o mundo inteiro se financia na habitação através de mercado secundário, de securitização. Se isso vai acontecer, ou quando isso vai acontecer, pode ter certeza, a Caixa já está preparada para isso. Então, toda e qualquer dificuldade, a única certeza que nós temos é que a Caixa ela está com suas melhores cabeças pensantes para estar trazendo a melhor solução para o adquirente. Então, eu colocaria como nosso principal desafio nos próximos 5 anos, mas eu colocaria que talvez sempre o principal desafio da Caixa, ela está se preparando para ofertar ao adquirente um crédito com responsabilidade, um produto adequado, que ela seja a primeira linha de defesa do consumidor ou do comprador ao fazer tal importante decisão na vida dela, que é comprometer a sua renda em prol da casa própria. Então, esse é o principal desafio da Caixa. Ela está sempre se renovando, se preparando para que ela esteja ali do lado, não só das construtoras do ponto de vista sistêmico da habitação, mas principalmente daquele ali, do adquirente que bate na porta da Caixa e tem nela a confiança de que está assinando um contrato que ele vai trazer muitas alegrias. Acho que o consumidor fica muito feliz de ouvir isso, viu, Tasso? Olha, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pela participação, por aceitarem o nosso convite. Que pena que o nosso tempo aqui já chegou no limite. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Vocês querem deixar uma mensagem final? Agradecer pela oportunidade, né? O prazer de estar aqui com você, Fernando, com o Tarso e com o Paulo, mais uma vez. E deixar claro que a gente tem uma perspectiva muito positiva para os próximos anos, né, para o nosso negócio, e que nós na Encamp estamos trabalhando de forma árdua, de forma muito focada para entregar cada vez mais moradias de qualidade, né, e sustentar o sonho da casa própria. Esse está dentro do nosso propósito. Então a mensagem que eu queria deixar para os nossos clientes no final do dia é essa, e agradecer a presença de todos. Também agradecer, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, escutar um pouquinho, aprender com vocês, e complemento a fala do André, que o setor está aqui, a gente via as associações que o setor, a gente trabalha arduamente para fazer com que o programa seja melhor a cada ano, para que a construção, a obra, a qualidade dos produtos, a interação nossa com os entes públicos e direcione para cada vez mais a gente conseguir entregar produtos de mais qualidade, com melhor localização, no menor custo. Fernanda, muito obrigado. André, Paulo, a todos os ouvintes do Morar em Pauta. O recado que a gente quer deixar é: conte sempre com a Caixa Econômica. Que bom, gente, que conversa rica, mercado aquecido, novas oportunidades e um futuro promissor. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês aqui, André, Paulo, Tarso. E para você que nos ouviu, não se esqueça de seguir o Morar em Pauta no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma favorita e acompanhar os nossos próximos episódios. Até lá!